Para começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Você acha que um homem nasce lenda ou se torna uma? Porque a história que você vai ouvir agora não começa com força, não começa com glória, não começa com vitórias. Ela começa com um bebê franzino, doente, desacreditado, chorando em um hospital enquanto médicos dizem que ele talvez nem sobreviva. Ninguém ali imaginava que aquele recém-nascido mudaria para sempre a história do cinema, das artes marciais e da mentalidade humana. E se hoje Bruce Lee é visto como um mito, o caminho até esse título foi muito mais duro do que qualquer luta que ele enfrentou nas telas. Bruce Lee nasceu em 27 de novembro de 1940, em São Francisco, em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial. Seus pais eram artistas de ópera chinesa e estavam em turnê quando ele veio ao mundo. Recebeu o nome de Lee Jun-fan, que pode ser interpretado como aquele que retorna. E esse nome acabaria se tornando quase uma profecia, porque Bruce Lee passaria a vida inteira indo e voltando entre dois mundos, Oriente e Ocidente, tradição e ruptura, disciplina e liberdade. Pouco tempo depois de nascer, ele foi levado para Hong Kong, onde passou praticamente toda a infância. Desde os primeiros anos, sua saúde era motivo de preocupação. Bruce Lee era extremamente frágil, sofria com problemas respiratórios, era pequeno para a idade e constantemente adoecia. Médicos chegaram a dizer que ele não teria um futuro físico promissor. Nada naquele corpo indicava força, resistência ou potência. Mas se o corpo era fraco, a mente era inquieta. Bruce Lee cresceu em uma Hong Kong marcada por violência, pobreza e instabilidade. As ruas eram duras e ele aprendeu cedo que precisava se defender. Ainda criança, já se envolvia em brigas, muitas vezes apanhando, outras vezes reagindo com uma agressividade inesperada para alguém do seu tamanho. Ao mesmo tempo, ele já estava diante das câmeras. Seu pai, sendo ator de ópera chinesa, o inseriu no cinema local e Bruce Lee começou a atuar em filmes ainda muito jovem. Ele não era uma estrela, mas ganhava familiaridade com o palco, com a câmera e com a exposição pública. Aquilo moldou algo importante. Bruce Lee nunca teve medo de ser visto. Conforme foi crescendo, seu comportamento se tornava cada vez mais problemático. Bruce Lee se tornou um adolescente rebelde, impulsivo e briguento. Ele se envolvia em confrontos constantes, enfrentava gangues rivais e acumulava inimigos. Muitas dessas brigas eram reais, perigosas e colocavam sua vida em risco. Seus pais começaram a temer seriamente pelo futuro do filho. Eles sabiam que se nada mudasse, Bruce Lee acabaria morto, preso ou destruído pelas próprias escolhas. Foi então que tomaram uma decisão decisiva. Colocaram Bruce Lee para treinar artes marciais, não para transformá-lo em um campeão, mas para tentar impor disciplina e controle. Foi assim que Bruce Lee entrou em contato com Wing Chun e com o lendário mestre Ip Man. No início, Bruce Lee não se destacou. Ele não era o aluno mais talentoso, nem o mais forte, nem o mais respeitado. Pelo contrário, por sua origem e comportamento, sofreu preconceito e resistência dentro do próprio ambiente de treino. Mas havia algo que o diferenciava completamente dos outros: obsessão. Bruce Lee treinava mais do que todos, repetia os mesmos movimentos até a exaustão, observava cada detalhe, fazia perguntas incômodas, queria entender o porquê de cada técnica. Ele não aceitava tradição apenas por tradição. Se algo não fazia sentido para ele, era questionado, desmontado e reconstruído. Esse comportamento começou a gerar conflitos. Bruce Lee não se encaixava no modelo tradicional. Ele queria eficiência, não ritual. Queria resultados reais, não apenas formas bonitas. E mesmo com o treinamento, suas brigas nas ruas continuavam. Seus pais perceberam que Hong Kong estava se tornando um lugar perigoso demais para ele. Então tomaram uma decisão drástica. Enviaram Bruce Lee de volta para os Estados Unidos praticamente sozinho, com pouco dinheiro, poucas certezas e uma enorme pressão para não desperdiçar aquela chance. Não foi uma viagem de estudos, foi um exílio forçado para salvar sua vida. Nos Estados Unidos, Bruce Lee enfrentou uma realidade dura. Ele não era famoso, não era respeitado e não era levado a sério. Era apenas mais um jovem asiático tentando encontrar seu espaço em um país que ainda carregava muito preconceito. Ele se matriculou na Universidade de Washington, onde estudou teatro e filosofia, e foi nesse momento que algo profundo começou a se formar. Enquanto treinava artes marciais, Bruce Lee mergulhava cada vez mais na filosofia oriental
oriental e ocidental, taoísmo, zen, pensamentos de Lao Tse, reflexões sobre identidade, liberdade e existência. Ele passou a enxergar a luta não como violência, mas como expressão. Para ele, lutar era uma forma de dizer a verdade sobre si mesmo. Durante esse período, Bruce Lee começou a dar aulas de artes marciais. No início, eram poucos alunos, quase como um experimento, mas rapidamente sua fama se espalhou. Seus treinos eram diferentes do que existia na época. Ele misturava estilos, adaptava técnicas e focava na eficiência real do combate. Bruce Lee ensinava qualquer pessoa disposta a aprender, independente de etnia ou origem, algo considerado uma afronta às tradições. Isso gerou resistência, críticas e até ameaças. Muitos mestres o viam como um traidor, outros como um perigo para a hierarquia das artes marciais. The last time when I saw you was very, very good and fast. Now let's see if this can do. Esse conflito culminou em uma luta que se tornaria lendária, Bruce Lee contra Wong Jack Man. Existem várias versões sobre o que aconteceu, mas o impacto psicológico dessa luta é inegatível. Bruce Lee venceu, mas saiu insatisfeito. Ele percebeu que, mesmo vencendo, havia perdido eficiência, velocidade e controle. Aquilo o transformou. A partir desse momento, seu treinamento se tornou quase sobre-humano. Ele passou a estudar anatomia, biomecânica, nutrição e métodos de treinamento pouco convencionais. Treinava força, resistência, explosão, flexibilidade e precisão de forma obsessiva. Nada era feito sem propósito. É nesse contexto que Bruce Lee desenvolveu o Jeet Kune Do, não como um estilo fechado, mas como uma filosofia. Para ele, o verdadeiro inimigo era a rigidez. Ele dizia que a água vence porque se adapta, porque não resiste inutilmente. Essa mentalidade passou a guiar não apenas sua luta, mas sua vida. Ele acreditava que o ser humano precisava se libertar de rótulos, tradições engessadas e limitações mentais. Enquanto isso, Hollywood começava a notar sua presença. Bruce Lee conseguiu um papel na série Besouro Verde. Seu personagem, Kato, chamou a atenção do público, principalmente por sua velocidade e intensidade. No entanto, dentro da indústria, ele ainda era tratado como coadjuvante. Seus movimentos eram limitados, sua presença controlada. Hollywood ainda não estava pronta para um protagonista asiático. Frustrado, Bruce Lee decidiu voltar para Hong Kong mais uma vez, e foi ali que tudo explodiu. Seus filmes se tornaram fenômenos imediatos. O Dragão Chinês, A Fúria do Dragão, O Voo do Dragão. Os cinemas lotavam. Havia filas gigantescas, tumultos, histeria coletiva. Bruce Lee se tornou um símbolo de força, identidade e resistência. Ele não era apenas um ator, representava milhões de pessoas que nunca se viram como protagonistas. A luta contra Chuck Norris se tornou histórica, não apenas pelo combate em si, mas pelo que simbolizava. Com esse sucesso avassalador, Hollywood finalmente se curvou. Bruce Lee retornou como estrela absoluta. Operação Dragão foi produzido com orçamento alto, distribuição global e expectativas gigantescas. Bruce Lee estava no auge físico, mental e criativo, mas o destino tinha outros planos. Durante as gravações, Bruce Lee começou a sentir dores de cabeça intensas, desmaiou no set em um momento, se recuperou e voltou ao trabalho. Ignorou os sinais claros de que algo estava errado. Em 20 de julho de 1973, após reclamar de fortes dores, ele se deitou para descansar e nunca mais acordou. Sua morte chocou o mundo. A causa oficial foi edema cerebral, mas inúmeras teorias surgiram: excesso de treino, uso de substâncias, insolação, conspirações. A verdade talvez nunca seja totalmente conhecida. Bruce Lee morreu aos 32 anos, jovem, intenso, no auge, mas deixou algo que transcende o tempo. Ele provou que limites são construções mentais, que tamanho não define poder, que disciplina supera talento, que adaptação é sobrevivência. Bruce Lee não foi um super-humano no sentido literal, ele foi humano levado ao máximo possível. E agora eu quero saber de você, o que mais te marcou na história de Bruce Lee? Comenta aqui embaixo. Deixa o like se esse vídeo te entregou valor. Se inscreve no canal para continuar essa jornada, porque essa história não termina aqui. E se você quer mais histórias completas como essa, escreve "Eu quero" nos comentários, porque quando vocês pedem, a gente entrega.